Como vai, pessoal? Estamos de volta. Vamos continuar com os princípios constitucionais explícitos do processo penal, agora vendo vedação das provas ilícitas. Veremos também provas ilícitas por derivação, teoria dos frutos da árvore envenenada, Fruit of Poisonous Tree Doctrine ou Taint Doctrine, teoria sobre aproveitamento da prova ilícita, fonte dependente, descoberta inevitável, subteoria do nexo causal atenuado, da contaminação expurgada ou da conexão atenuada ou do vício diluído, psicografia, jurisprudência e questão do concurso. Isso aqui é para tratar do princípio constitucional explícito da vedação das provas ilícitas. Então a gente dá essa passagem sobre a teoria da prova ilícita aqui em geral. Mas quando estudarmos provas, lá no processo penal, vendo o código do processo penal, vamos ver isso aqui de novo. Então, o estudo é sistematizado. Então, tudo que você estuda, você carrega e vai ligando aqui, liga ali, e o processo penal, a matéria do processo penal, vira uma unidade na sua cabeça. Então, você entende tudo de processo penal. O estudo é sistematizado. Então, vamos começar. Princípio da vedação das provas ilícitas. Onde está isso? No artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Daqui decorre o quê? O princípio constitucional explícito da vedação das provas ilícitas. Então vamos lá ver o que o Pedro Lenza nos diz. De acordo com o artigo 157 do CPP, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.690, as provas ilícitas devem ser o quê? Desentranhadas. Por que está em negrito aqui? Porque as questões de concurso vão te perguntar o que acontece com as provas ilícitas. Devem ser desentranhadas, assim entendidas aquelas obtidas com violação a preceitos constitucionais ou legais, bem como aquelas que lhes são derivadas. Então, olha só, eu tenho provas que foram obtidas com violação a preceitos constitucionais, violação a preceitos legais, e tem outras que são derivadas daquela. Esse tema será analisado de forma aprofundada na provisão do estudo das provas. O Lenza ele fala isso aqui no livro dele, que vai aprofundar, continuar. É a mesma coisa, é assim que se faz. Então vamos continuar vendo agora as provas ilícitas por derivação. Por quê? Porque, ó, aqui, ó, o que deve ser desentranhada? Aquelas diretamente obtidas por meio ilícito, com violação à Constituição ou às leis. Mas e aquelas que derivadas, né? Como é que vai ser? Então vamos lá. Por exemplo, um exemplo para ficar mais, vai começar a ficar mais claro para você. Há uma invasão de domicílio, o policial ele ingressa na residência da pessoa durante o dia, mas sem mandado, não tinha nenhum flagrante ali ocorrendo, nada justificável, e vai lá e apreende uma documentação. Aquela documentação ela foi apreendida, só que houve o quê? Uma violação de normas do quê? Constitucionais, inviolabilidade de domicílio. Aí aquela documentação dali, etc. O policial ele vai ler o que está escrito ali e a partir dali ele descobre então o endereço que tem lá um depósito de drogas, etc. Enfim, aquela prova ali, aquela documentação, ela vai ser desentranhada dos autos. Mas e aquela prova derivada daquela? Ou seja, aquele conteúdo que foi lido e que deu aso a uma nova apreensão de uma outra coisa em outro lugar. Então, são provas derivadas, ou seja, é uma obtenção de prova derivada da ilícita. Então também fica contaminado. Entendeu? Então aqui vamos ver, ó, provas ilícitas por derivação. Temos as provas ilícitas e as provas ilícitas por derivação. Artigo 157 do CPP. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas com violação a normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, você observa que a Constituição, ela é a norma aqui, ó, de status, lá está lá constitucional. O que diz no rol de direitos fundamentais, lá no inciso 56? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então você observa que a Constituição ela dá lá o princípio, é vedado. E a legislação, o CPP, vai desdobrar isso aí, vai esmiuçar, dizendo que a definição do que seja esse meio ilícito. Então, provas ilícitas são entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais e legais. Então, o operador de direito vai observar como foi produzir aquela prova, a obtenção daquela prova. O exemplo que eu dei da violação de domicílio, então lá é uma violação de norma constitucional, violação de domicílio, ou legal. Então, aí vai classificar a prova como ilícita. Agora, e aquelas que forem derivadas dessas também, o CPP vai considerar aqui de admissível, tá vendo? É um desdobramento. E aqui o parágrafo terceiro, ó. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, ou seja, tem que ser desentranhada. Esta será inutilizada por decisão judicial, facultada às partes a acompanhar o incidente. Isso aqui também é cobrado em prova. O que acontece?
preclusa adesão, desentranhamento, a prova será inutilizada, facultada as partes a acompanhar o incidente, tudo por decisão judicial. Ó. Preclusa adesão, desentranhamento da prova declarada admissível, esta será inutilizada por decisão judicial. Então, aqui, ó, vamos continuar então, por quê? Porque isso aqui agora é bastante cobrado em prova. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Fruit of the Depository Doctrine, ou Tente Doutrina, aqui a mancha, doutrina da mácula. O que acontece? A prova obtida pelo ilícito, ela é inadmissível. E a derivada? Também. Aí, essa doutrina americana aqui, ó, do direito americano que foi desenvolvida. Teoria dos frutos da árvore. Que é a árvore envenenada? É aquela prova, é o tronco ali, a árvore, a prova obtida pelo ilícito. E os frutos? São aquelas derivadas. Então aqui, ó, o Renato Banzer vai explicar melhor pra gente. De nada adianta dizer que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, se essa ilicitude também não se estender às provas que dela derivam. Provas ilícitas por derivação são os meios probatórios que, não obstante produzidos validamente em momento posterior, encontram-se afetadas pelo vício da ilicitude originária, que a ele se transmite, contaminando-os por efeito da repercussão causal. Então isso aqui é verdade. Ó. De nada adianta dizer que são inadmissíveis no processo prova-obtido pelo ilícito, se a ilicitude não se estender às provas derivadas, senão aí realmente não adianta. Aqui, ó. A título de exemplo, supõe-se que alguém tenha sido constrangido mediante tortura a confessar a prática de um crime de homicídio. Indubitavelmente, essa confissão deverá ser declarada ilícita. Pode ser que, dessa prova ilícita originária, resulte a obtenção de uma prova aparentemente ilícita. Localização e apreensão de um cadáver. É o mesmo exemplo que eu dei, o mesmo sentido. Invasão de domicílio contrariando a norma constitucional que protege esse tipo de ingresso na residência das pessoas durante o dia, sem mandado, sem flagrante, sem nada. E lá localiza o documento. O documento, a prova obtida ilícito, chega a ser um local de apreensão de drogas. Mesma coisa, é derivação. Apesar da apreensão do cadáver ser aparentemente ilícita, percebe-se que é um nexo causal inequívoco entre a confissão mediante tortura e a localização do cadáver. A ideia é essa. O capete que ele vai dizer: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. As provas obtidas por meios ilícitos constituem espécie das chamadas provas vedadas. Então, aqui mais uma classificação para você, um termo para você conhecer, provas vedadas. Então, as provas obtidas por meios ilícitos constituem espécies das chamadas provas vedadas. O que é prova vedada? É aquela produzida em contrariedade a uma norma legal específica. A vedação pode ser imposta por norma de direito material ou processual. Conforme a natureza desta, a prova poderá ser catalogada como ilícita ou ilegítima, respectivamente. Então, o que acontece? A lei, que é o artigo 157, ela vai falar que prova ilícita é entendida como aquela obtida em violação a normas constitucionais e legais. Para a lei, essa é a definição de prova ilícita. Mas para a doutrina, a classificação é outra. E ambos os tipos são cobrados em prova. Cobra a definição de prova ilícita do processo penal, lá do artigo 157, e cobra também a classificação doutrinária. Qual é a classificação doutrinária? É essa aqui, que as provas vedadas ou ilícitas, elas podem ser o quê? Ilícita ou ilegítima. Por que a doutrina não fala prova ilícita? Porque é uma espécie, a prova ilícita. Então ela fala que, no gênero, provas vedadas, que podem ser a ilícita ou a ilegítima. Qual é a diferença? A ilícita é aquela obtida com violação de norma de direito material. Por exemplo, inviolabilidade de domicílio. Fulano, agente, autoridade, ingressou no quarto de hotel e apreendeu ali diversos documentos, fotografias, tais que incriminam determinada pessoa. Aquelas provas são usadas para dar ensejo a uma ação penal. É uma prova o quê? Que foi obtida com violação de norma de direito material, que é inviolabilidade de domicílio. É um direito constitucional, uma regra de direito material prevista na Constituição. Agora, uma norma ilegítima é aquela que viola o direito processual. Por exemplo, um interrogatório, lá no processo penal, feito sem advogado. O réu não tem o defensor, não tem advogado, e está ali sendo interrogado e acaba ali por contar bastante coisa, falar, etc. E aquilo o prejudica. É uma prova que não vale. O interrogatório é prova. Não pode. Violação de norma de direito processual. É dentro do processo. É a prova ilegítima. Então não pode. Então eu fiz um mapa mental, você vai ver mais aí na frente, e essas duas classificações são cobradas. Assim, ao considerar inadmissíveis todas as provas obtidas por meios ilícitos, a Constituição proíbe tanto a prova ilícita quanto a ilegítima. Ilícita, violação de direito material. Ilegítima, violação de direito processual, regra de direito processual. E na definição do artigo 57, que é prova ilícita, qualquer prova produzida, obtida, com violação de regras constitucionais ou legais. Provas ilícitas, aqui ó. Provas ilícitas são aquelas produzidas com violação a regras de direito material, ou seja, mediante a prática de algum
ilícito penal, civil ou administrativo. Podemos citar como exemplo: diligência de busca e apreensão sem prévia autorização judicial, ou durante a noite, a confissão obtida mediante tortura, a interceptação telefônica sem autorização judicial, o emprego do detector de mentiras, as cartas particulares interceptadas por criminosos. Artigo 233 do CPP, que trata aqui dessas cartas particulares interceptadas por meios criminosos, que não podem ser admitidas no processo. Provas ilegítimas são as produzidas com violação à regra de natureza meramente processual, tais como documento exibido em plenário do júri com desobediência ao disposto do artigo 479 caput do CPP. O quê? O que diz aqui? Tem que ter um prazo de 3 dias para que dê ciência também aos demais sujeitos processuais. O depoimento prestado com violação à regra proibitiva do artigo 207, ou seja, o sigilo profissional. O advogado, ele não pode prestar depoimento sobre a causa que ele defende, que ele conhece, não pode. As provas ilícitas estão disciplinadas no artigo 157 do CPP, dispondo que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Portanto, a reforma processual penal distanciou-se da doutrina da jurisprudência pátria, que distinguia as provas ilícitas das ilegítimas, concebendo como prova ilícita tanto aquela que viola as condições materiais quanto processuais. Está aqui o que nós falamos mais acima. Agora o mapa mental, ó. Provas vedadas, doutrina e jurisprudência. Quem que fala doutrina e jurisprudência? Que a prova vedada, ela pode ser ilícita, se viola o direito material, ou ilegítima, se viola o direito processual. E para o legislador, lá no artigo 157 do CPP, provas ilícitas são todas as normas que violam, normas constitucionais ou legais. Então você olha esse mapa, põe na sua cabeça e vai para a prova. Agora o que acontece? Teoria sobre aproveitamento da prova ilícita. Isso aqui é bastante cobrado em prova, porque já entramos no mundo aí das exceções. Temos as provas ilícitas, mas e o aproveitamento da prova ilícita? Quando se dará? Pode acontecer? Pode. Quando? Vamos ver isso. Olha o que o Renato Brasileiro vai passar para a gente. Após o reconhecimento das regras de exclusão do direito norte-americano, aliada ao desenvolvimento da teoria dos frutos da árvore envenenada, houve uma forte reação da própria Suprema Corte norte-americana contra a rigidez de tais regras. Por quê? Porque estava sendo excluído todas as provas, estava difícil de trabalhar, de condenar, de ter acusação, de ter processo, tudo sendo nulificado. Então houve aí uma reação, não pode ser assim aí a impunidade como é que fica. Muitas questões que envolvem, lógico. A teoria da justiça, a teoria política, tudo vai entrar em cena aí para poder influir no processo penal, na edição das leis e na evolução da jurisprudência e também na explicação doutrinária. Então foram desenvolvidas o quê? Teorias. As exceções, teorias das exceções, as chamadas exclusionary rules, ou seja, regras de exclusão. Algumas dessas teorias já vêm sendo aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual merece a nossa atenção. Mas vamos lá. Tais teorias têm previsão no parágrafo 1º, parte final, e parágrafo 2º do artigo 157 do CPP. O que ele quer dizer? Essas teorias de aproveitamento da prova ilícita foram desenvolvidas nos Estados Unidos e o Brasil já assimilou e já incorporou, inclusive, no CPP. É isso que ele está dizendo, no parágrafo 1º e 2º, algumas delas. Olha aqui, ó. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Tudo bem, já vimos isso. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objetivo da prova. Então, quais são as duas doutrinas que foram criadas das regras de exclusão para prover da prova ilícita? A teoria da fonte independente e teoria da exceção da descoberta inevitável. Estas duas teorias foram assimiladas pelo ordenamento jurídico pátrio e se tornaram aqui esse parágrafo 1º e 2º. E você vai entender a teoria e depois você vai ler de novo o parágrafo 1º e 2º e vai ficar uma leitura mais fácil para você. Então, que teorias são essas? Teorias sobre o aproveitamento da prova ilícita desenvolvidas no sistema norte-americano. Teoria da fonte independente, independent source. Teoria da exceção da descoberta inevitável, inevitable discovery. Vamos ver o que significa essas teorias aqui com apoio na doutrina do Aurélio Lapis Júnior. Vamos lá. Ambas as teorias, fonte independente e encontro inevitável, atacam o que? O nexo causal e servem para mitigar a teoria da contaminação, teoria da árvore e dos frutos envenenados. Então, se ataca o nexo causal e se verifica que não há nexo de causalidade entre as provas obtidas através das ilícitas, então nós voltamos aqui no dispositivo, já vamos começar a ver. Considera-se fonte independente aquela que por si só,
seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Não ataca aqui o nexo causal, ele não está dizendo que o nexo causal é distinto daquela prova ilícita, não houve uma derivação daquela prova. Então aqui, ó, esse trechinho inicial do Lopes Júnior já te ajuda a compreender a matéria. As teorias atacam o quê? A nexo causal e mitigam a teoria da contaminação. Então aqui, ó, descoberta inevitável. O que ele quer dizer aqui? Que de qualquer forma, a polícia, o investigador, iria descobrir aquela prova do mesmo jeito. A condução àquela prova, ela se daria de qualquer forma. Então houve uma quebra do nexo causal. Não se pode dizer que foi devido àquela prova obtida por meio ilícito que se chegou unicamente, era o único meio de se chegar. Não. Então vamos voltar lá, no Lopes Júnior. Ambas as teorias atacam o nexo causal e servem para mitigar a teoria da contaminação, restringindo ao máximo sua eficácia, de modo que, como sintetiza Maria Teresa, se a prova ilícita não foi absolutamente determinante para a descoberta da prova derivada, ou se esta derivar de fonte própria, não fica contaminada e pode ser produzida em juízo. Olha aqui a fonte dependente, ó. Havendo duas fontes das quais a prova pode ser obtida. Sendo uma admissível e outra ilícita, deve-se considerar a prova como lícita e não contaminada. Isso aqui é um enxertozinho, ó, da nossa conclusão e você coloca na sua frente duas fontes, duas torneiras ali. Uma torneira sai a prova ilícita, da outra não, sai a lícita. Então basta concluir que a prova é lícita, porque tem uma fonte independente. Não é necessário atribuir só aquela outra fonte ali que é contaminada, é ilícita. Olha o que o Nutt vai dizer. A prova originária da fonte dependente não se macula pela ilicitude existente em prova correlata. Imagine-se que, por escuta clandestina, logo ilegal, obtém-se a localização de um documento incriminador em relação ao indiciado. Ocorre que uma testemunha, depondo regularmente, também indicou à polícia o lugar onde se encontrava o referido documento. Ou seja, duas torneiras. Qual é a primeira? É lá a escuta ilegal, clandestina, e dessa torneira, essa escuta, tem-se um local onde vai se encontrar um documento incriminador. Mas também tem uma outra torneira, uma outra fonte, que é o depoimento da testemunha, que também falou no mesmo lugar. Na verdade, se esse documento fosse apreendido unicamente pela informação surgida na escuta, seria prova ilícita, por derivação, e inadmissível no processo. Porém, tendo em vista que ele teve fonte independente, vale dizer, seria encontrado do mesmo modo, mesmo que a escuta não tivesse sido feita. Pode ser acolhido então como prova lícita. E a descoberta inevitável? Aqui mais uma síntesezinha. Se a prova derivada seria descoberta de qualquer forma, com ou sem a prova ilícita, então não há o que se falar em contaminação da prova derivada. Ó, olha a nuance aqui para diferenciar descoberta inevitável de fonte independente, porque à primeira vista parece a mesma coisa, mas não é. Tem uma nuance. Vamos para o Lopes Júnior. A exceção da descoberta inevitável, Inevitable Discovery Exception, foi utilizada no caso Nixon vs. Winnes, em 1984, para validar se a prova que poderia ser certamente obtida por qualquer outra forma. No caso de julgamento, o acusado havia matado uma criança e escondido seu corpo. Foi realizada uma busca no município com 200 voluntários divididos em zonas de atuação. Durante essa busca, a polícia obteve ilegalmente a confissão do imputado, o qual especificou o local onde havia ocultado o corpo, tendo ele sido efetivamente encontrado no local indicado. Contudo, pela sistemática das buscas realizadas, em poucas horas os voluntários também teriam encontrado o cadáver. Logo, a descoberta foi considerada inevitável e, portanto, válida a prova. Aqui, com esse exemplo que eu fiz questão de colocar, porque é o mais pertinente que eu encontrei, te mostra a diferença sensível entre a fonte dependente e a descoberta inevitável. Você vê que na fonte dependente já tem lá duas torneiras fixas lá que vai sair a prova. Já tem a prova já existe, por fontes distintas. Aqui na descoberta inevitável existe um trabalho em andamento e pela sistemática da operação é provável que a prova será obtida de qualquer jeito. É uma descoberta inevitável. Em relação a essas teorias, especialmente a última, a Corte Suprema entendeu que a carga de provar que a descoberta era inevitável é inteiramente da acusação. Então tem esse adendo aqui que é importante aqui destacar. Porque a fonte dependente ela é mais robusta, né? Você chega e apresenta ali que tem uma fonte dependente, que é o exemplo lá do depoimento da testemunha. Agora, que a descoberta é inevitável, já requer um ônus probatório, lógico, porque precisa provar realmente que aquela operação que está sendo realizada levaria à prova. Caso contrário, vai ter o quê? Vai ter armação. Vai ter armação.
vai dizer, não tem operação nenhuma, não está acontecendo nada, simula que está tendo operação, aí obtém-se uma prova lá por meio de tortura, etc. Ah, não, mas a gente já ia conseguir também essa prova, porque tem essa operação Pardal aqui, operação Raio de Sol, e aí e não é bem assim. Então tem um ônus da prova de provar que a descoberta seria inevitável. Esse adendo aqui é importante. Ó. Em relação a essas teorias, especialmente a última Corte Suprema entendeu que a carga de provar que a descoberta era inevitável é inteiramente da acusação. E aqui no Brasil também tem que ser a mesma forma. Subteoria do nexo causal atenuado da contaminação expurgada, da conexão atenuada ou do vício diluído. Para a teoria do nexo causal atenuado, quando houver uma conexão relativa entre a prova derivada e a prova obtida por meio ilícito, não existe verdadeiramente a contaminação daquela que poderá ser utilizada no processo penal. Essa teoria aqui funciona no Brasil? Não, não funciona. Não funciona. Porque aqui já é muito mais simples, muito mais. Não é tão rigoroso aqui essa regra. Então, o nosso CPP, aqui no artigo 57, ele não admite isso, não fala nada disso. Então, não pode. Olha aqui, ó, 157. Salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade, ou quando os derivados puderem ser obtidos de fonte independente. O que é fonte independente? Aquela que, por si só, seguindo o trâmite de prova da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir a fato objeto da prova. Então, é fonte independente ou aqui, ó, descoberta inevitável. Tá? Então, não pode. Então, vamos lá, seguir e vamos aqui ver mais uma explicação sobre isso. É possível que o vínculo entre a prova ilícita ou a derivada seja tão tênue ou superficial que acabe não havendo contaminação. Neste caso, a ausência do vínculo não é absoluta. Ele de fato existe, porém acaba sendo tão irrelevante que se preserva a integridade da prova derivada. Em que pese ser esta subteoria, uma mitigação da teoria principal, no Brasil, sua administração pode levar, por vias oblíquas, a colocar na tábula rasa o princípio constitucional da vedação da prova ilícita. É aquilo que eu acabei de comentar para vocês. Vamos botar uma operação, papapá, aquela coisa, e bum, papá, e aí tem a prova ali, tá tudo bem, estamos juntos. Não pode. Então, já que a prova derivada é espécie desse gênero. No mais, as exceções trazidas pelo parágrafo 1º do artigo 7 não traz guarida a subteoria. Então, o LFG não funciona essa subteoria. Subteoria, nexo atenuado, contaminação expurgada, conexão atenuada, vício de não funciona, não. Agora vamos ver jurisprudências aqui para enriquecer nosso conhecimento. É pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que não há ilicitude em gravação telefônica realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento de outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial. Então, estamos estudando vedação das provas ilícitas, um princípio constitucional explícito. Lógico que as questões de concurso vão te perguntar aquilo que aparentemente é ilícito, mas não é considerado e é válido. O quê? Ou seja, as exceções. Então, isso tudo são casuísticas jurisprudenciais e você precisa conhecer. Então, aqui, ó, vou destacar, porque isso aqui cai muito em prova. Então, não há ilicitude em gravação telefônica realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial. Tá aqui, ó. O STF, em caso análogo, decidiu que é admissível o uso como meio de prova de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Tema 237. O crime achado, ou seja, a infração penal desconhecida e, portanto, até aquele momento não investigada, sempre deve ser cuidadosamente analisada para que não se relativize em excesso o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. O que diz lá o inciso 12, para você poder entender melhor? Que é inviolável o quê? O sigilo das correspondências, de dados, comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial escrita, fundamentada nos termos do quê? Da lei. Por isso que a gente tem aula só de interceptação telefônica. Vamos ver a lei de interceptações telefônicas. Então, o que ele quer dizer aqui nesse crime achado? Tem lá uma escuta, está lá a interceptação ocorrendo, e aí, durante aquela interceptação, para investigar um crime, fica sabendo da existência de outro. Então, a prova obtida mediante interceptação telefônica, quando referente à infração penal diversa da investigada, deve ser considerada lícita se presentes requisitos constitucionais e legais. A justa causa é a exigência legal para o recebimento da denúncia, instalação e processamento da ação penal nos termos do artigo 395.3 do CPP, e consubstancia-se pela somatória de 3 componentes essenciais. Então, quer dizer que a justa causa é uma exigência legal para o recebimento da denúncia. O juiz, quando ele recebe lá a ação penal, ele analisa requisitos, e uma delas é a justa causa. Então, se a prova que enseja ali aquela justa causa, indícios de autoria e prova de materialidade, se aquela prova que enseja isso, essa justa causa, ela é obtida por meio ilícito, o juiz não recebe a ação penal. Então, olha aqui, ó. Quais são os 3 componentes essenciais
para esse processamento? Tem que ter uma conduta típica, a tipicidade. Então, se for um problema cível, não recebe, vai lá para o cível. Punibilidade. Se tiver prescrito, também não, tem que ser punível. Então, além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer causas distintivas da punibilidade, é uma causa da prescrição. Isso é viabilidade, existência de fundados indícios de autoria. Se essa viabilidade aqui, que está diretamente ligada aqui a do elemento também da justa causa, é baseada em prova obtida por meio ilícito, não vai receber também a ação penal. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Habeas corpus delegado. Aí outra. Para fins de proteção jurídica a que se refere o artigo 5º 11 da CF, da Constituição da República, aqui, ó, o direito que é inviolabilidade de domicílio. Que direito é esse? Domicílio, casa, hotel, qualquer compartimento habitável, só pode ingressar, pessoas estranho agente, só pode ingressar quando? Durante o dia com mandado. Ou em flagrante delito, a qualquer hora, mas tem que justificar depois. O policial não é só ingressar porque tem flagrante, tem que demonstrar depois, justificadamente, o porquê que ele achou que lá tinha flagrante. Para poder ter o controle do poder público sobre o ato dos agentes. Então, é catástrofe, prestar socorro, ou flagrante, ou durante o dia mandado judicial. Então, aqui, essa garantia, esse direito, essa regra constitucional de direito material previsto na Constituição, revela-se o quê? O conceito normativo de casa revela-se abrangente e por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que o ocupado, CP, artigo 150.2, compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel. Esse dispositivo do Código Penal é que trata do crime de violação de domicílio e dá a definição aqui do conceito de casa também. O que ele vai dizer lá? Que casa compreende compartimento habitado, aposento de habitação coletiva, local onde a pessoa exerce a profissão, atividade, etc. Então, o que ele vai dizer lá, aqui na jurisprudência? Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional, quais são as situações excepcionais? Prestar socorro, flagrante, mandado judicial durante o dia, nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito, in vitro domino, ou seja, também por consentimento do morador, pode ingressar durante o dia, sem mandado, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reportar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. A cláusula condicional do devido processo legal possui no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas uma de suas projeções concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem o direito de não ser denunciado, ou seja, o juiz não receber ação penal, julgado, ou seja, ter uma sentença baseada na prova ilícita e condenado com apoio a elementos instrutórios do título produzido de forma incompatível com os limites impostos pelo ordenamento jurídico ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado. Então, não pode. Poder investigatório do Estado, inquérito, poder persecutório, ação penal. Recurso ordinário representativo da controvérsia, repercussão geral, inviolabilidade de domicílio, artigo 5º 11 da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. O que é o crime permanente? É aquele crime que está em permanência, ele está acontecendo a todo instante. Por exemplo, porte ilegal de arma. Quando tiver com porte de arma ilegal, está acontecendo o crime. Então, nesse caso, tem o quê? O flagrante, por isso que pode. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos, flagrante, desastre, prestar socorro, a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. Controle judicial posterior. Isso aqui que é o fino, importante. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Eu vou destacar isso aqui cai muito, é importante. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa, sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio. O que ele quer dizer aqui? Se não tiver controle, tudo vai ser flagrante. Entrou porque tinha flagrante. E não precisa comprovar, demonstrar, dar nenhum elemento para determinar ali a legalidade
daquele ingresso na residência. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 12, e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 17.1. Também aqui o Brasil fazendo valer os pactos internacionais que ratifica. O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões à justa causa para a medida. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade na nulidade dos atos praticados. Destaca isso aqui, que isso aqui chove em concurso, é muito importante. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de quê? Responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, nulidade dos atos praticados, processo vai ser nulo, vai nulificar tudo. Então é isso aí, pessoal. O importante, 2015, STF, repercussão geral, tá aqui, importantíssimo. Agora vamos falar de psicografia. Por que eu vou trazer isso aqui? Porque pode cair uma questão sobre na sua prova e é o diferencial para você passar. Então é um caso muito específico, já foi cobrado e eu estou trazendo aqui para você se fechar de todos os lados. Então vamos ver? Note aqui, ó. Não temos dúvida em afirmar tratar-se de direito humano fundamental o respeito a essa crença e a tal atividade, consequência de uma das formas em que o espiritismo é exercitado. Aliás, como outras religiões, também possuem variados modos de se expressar, postulados e dogmas transmitidos a seus seguidores e todos os fiéis. Igualmente, merece o respeito e a tutela do Estado. Entretanto, ingressamos no campo do direito, que possui regras próprias e técnicas, buscando viabilizar o correto funcionamento do Estado Democrático de Direito laico. O juiz católico pode julgar o réu espírita, defendido pelo adepto do judaísmo, acusado pelo promotor budista, com testemunhas evangélicas e escrivão protestante. Em outras palavras, o que cada operador do direito professa no seu íntimo, assim como as pessoas chamadas a colaborar com o processo penal, é irrelevante. Imaginando-se a psicografia como meio de prova, devemos indagar: que tipo de prova é? Seria uma prova documental, fundando-se no escrito extraído das mãos do médium? Ou poderia ser uma prova testemunhal, levando-se em conta a pessoa do médium que a produziu? Não é demais repetir que o devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da CF, se forma validamente com o absoluto respeito ao contraditório e à ampla defesa. Se a psicografia for considerada um documento, deve submeter-se à verificação de sua autenticidade, havendo inclusive incidente processual próprio a tanto. Imaginemos que o defensor junta aos autos uma carta psicografada pelo médium X, com mensagem da vítima de homicídio Y, narrando a inocência do réu Z. Como se pode submeter tal documento à prova da autenticidade? O que fará o promotor de justiça para exercer validamente o contraditório? Seria viável o perito judicial examiná-lo? Com quais critérios? Invadiremos o âmago das convicções religiosas das partes do processo penal para analisar a força probatória de um documento, o que é, no mínimo, contrário aos princípios gerais do direito. Seria o médium, então, uma testemunha? Sabe de fato se deve depor sobre os mesmos em juízo, sobre o compromisso de dizer a verdade? Respondendo por falso testemunho, conforme o caso? Outra situação absurda para os padrões processuais, pois o médium nada viu diretamente e não pode ser questionado sobre pretensa mensagem, equivalente a ouvir dizer, proveniente de um morto. Depende-se de fé para essa resposta, e o Estado prometeu abster-se de invadir a seara da individualidade humana para que todos acreditassem ou deixassem de acreditar na espiritualidade e em todos os dogmas postos pelas variadas religiões. O perigo na utilização da psicografia no processo penal é imenso. Fere-se preceito constitucional de proteção à crença de cada brasileiro. Lesa-se o princípio do contraditório,
Coloque-se em risco a credibilidade das provas produzidas. Invade-se a seara da ilicitude das provas. Pode-se, inclusive, romper o princípio da ampla defesa. Entretanto, convém ressaltar que uma carta psicografada já ajudou a inocentar ré por homicídio no Rio Grande do Sul, segundo Léo Gerkman, Agência Folha, Porto Alegre, 2006. Duas cartas psicografadas foram usadas como argumento de defesa no julgamento em que IMB foi inocentada por 5 votos a 2 da acusação de mandante de homicídio. Os textos são atribuídos à vítima do crime, ocorrido em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Então, olha aqui, pessoal. Nós vimos aqui psicografia. Antes de eu começar a ler o texto do NUT, você já deve ter se perguntado: é lógico que não pode. Eu estudo aqui direito, estou afiado para o concurso público, pelos princípios que eu já estudei. É lógico que não pode. E aí, quando você vai lendo o texto do NUT, você vai só ratificando o que você já pensa que já sabe. Só que logo abaixo, eu venho aqui e mostro que já foi aceito uma carta psicografada no tribunal do júri. Aí você fica confuso e não sabe mais o que pensar. Olha só, você vai continuar pensando aquilo que você já tinha certeza no início, que a carta psicografada, a psicografia, não pode ser admitida no processo penal. E que esse caso aqui foi um caso isolado, que aconteceu no tribunal do júri. Então vamos aqui ler essa notícia e ao final você vai chegar às próprias conclusões. As cartas foram apresentadas no tribunal do júri. Eu que coloquei essa informação aqui entre colchetes. Os jurados não fundamentam seus votos, o que dificulta uma avaliação sobre a influência dos textos na absolvição. Os documentos foram aceitos porque foram apresentados em tempo legal e a acusação não pediu a impugnação deles. O tribunal do júri se presta a essas coisas fantásticas. O jurado pode julgar segundo sua convicção íntima. Eles não têm obrigação de julgar de acordo com a prova. A carta só foi juntada aos autos porque era um tribunal popular. Os jurados decidem de acordo com a sua consciência. Então, o que acontece, pessoal? Continua na sua certeza de que psicografia e carta psicografada não são provas passíveis de admissão no processo penal. Esse caso aqui foi um caso isolado. Olha aqui a notícia ressaltando isso. Não houve impugnação, foram apresentadas dentro do tempo, mas não houve impugnação e trata-se de tribunal do júri. Os jurados eles não fundamentam e julga com base no princípio da convicção íntima. Então, é sim ou não, culpado ou inocente. O jurado julga de acordo com a sua consciência. Então, é um caso isolado no tribunal do júri. Então, o tribunal do júri se presta a essas coisas fantásticas. Então, há críticas a esse julgamento, mas a Constituição Federal ela confere a competência ao tribunal do júri, nós vamos estudar júri, e é baseado nos princípios: soberania dos vereditos, competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e o sigilo das votações. Então você observa que essa situação aqui, você aí, prova para a defensoria, Ministério Público, vai depender do que você vai encarar aí pela frente em termos de prova discursiva que vier. Então aqui eu estou te dando apenas as ferramentas e os elementos. Vamos agora para as questões de concurso. Promotor de Justiça, 2009, bem recente. Assinale a alternativa incorreta. Então, nós vamos marcar a falsa e a falsa vai ser a resposta contrária, sendo essa a resposta correta para nossas questões. A ação persecutória do Estado, para revestir-se de legitimidade, não pode se apoiar em elementos probatórios ilicitamente obtidos. Correto. Sob pena de ofensa à garantia constitucional do devido processo legal, que tem no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. Isso aqui é verdadeira. Mas vamos lembrar, isso aqui é um enxertozinho de algum julgado que nós vimos. E você observa também que o devido processo legal, ele serve para fundamentar qualquer coisa. Tudo que diga a respeito à violação de regras constitucionais, legais, do processo, nós podemos dizer que viola a garantia do devido processo legal. O pulo do gato, a cereja do bolo, é você saber o quê? Desdobrar para princípios mais específicos, de acordo com o caso concreto. No caso aqui, é a inadmissibilidade das provas ilícitas. Outra questão. Na hipótese de órgão legitimado pela investigação e propositura das medidas judiciais pertinentes demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação
a partir de uma fonte autônoma de prova, ou seja, fonte independente, esta deverá ser admitida porque não se considera corrompida pela nódoa da ilicitude originária verdadeira. Aqui é a teoria da admissão das provas ilícitas e está previsto no CPC lá no artigo 157, parágrafo 1º e 2º, que define a fonte independente. Considerando a inidoneidade jurídica da prova ilicitamente obtida, eventual prova produzida de modo válido em momento subsequente, mas derivada da prova comprometida da ilicitude originária, deve ser declarada ilícita por derivação, doutrina dos frutos da árvore envenenada, que também é verdade. A realização de gravação ambiental por um dos interlocutores sem conhecimento do outro é considerada lícita. Verdadeiro. Vimos a jurisprudência. Por meio de um juízo de ponderação de interesses, a garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita pode ser afastada a fim de permitir, no caso concreto, a prevalência do interesse público, consubstanciado na eficácia da repressão penal. Essa é a falsa. Por quê? Porque traz de uma garantia um direito fundamental, um princípio constitucional explícito do processo penal. Então não pode ser submetida à ponderação de interesses entre o interesse do réu em se manter-se livre, solto, e a prevalência do interesse público consubstanciado na eficácia da repressão penal. Não pode sofrer esse tipo de ponderação. Falso. 2017, delegado. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Vemos a situação na jurisprudência, que é uma forma de controle da atuação do Estado, porque a inviolabilidade do domicílio é um direito garantido constitucionalmente no artigo 5º, inciso 11. Então, deixa a critério da autoridade justificar o ingresso na residência no período noturno, ou sem mandado judicial durante o dia, ou do período noturno alegando flagrante, etc. E a questão pode o quê? Fazer tábula rasa desse direito constitucional, essa garantia constitucional. Então a jurisprudência entende o quê? Que precisa justificar a posteriori, para possibilitar o controle. 2014, Defensor Público. A vedação constitucional da prova ilícita não é absoluta no processo penal, já que é possível ser afastada em favor do acusado, quando tiver por fim a prova da inocência com fundamento no princípio da proporcionalidade. Aqui é verdadeiro, porque, como nós vimos, a garantia da vedação da prova ilícita está lá no rol dos direitos individuais, garantias individuais, uma garantia processual. Então precisa do quê? Ponderar na situação, haja vista que essa prova ilícita, ela visa garantir máximo a liberdade. Então, se é o réu que possui uma única prova, e essa prova ela tem por fim provar a inocência, pelo princípio da proporcionalidade, é aceita pela jurisprudência. Então, é correto. Outra. De acordo com o Código de Processo Penal, sempre são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, devendo ser desentranhadas do processo e inutilizadas por decisão judicial, facultando as partes a acompanhar o incidente. Você precisa ter experiência de prova. Então aqui, quando você verificar em questões essas expressões sempre, absolutamente, nunca, você desconfia da questão que ela provavelmente está errada. Então, de acordo com o Código de Processo Penal, sempre são inadmissíveis as provas derivadas ilícitas? Nem sempre. Por quê? Porque tem as teorias do aproveitamento da prova ilícita. Então, a fonte independente da descoberta inevitável. Se a investigação, a acusação, provar que a descoberta seria inevitável por outros meios em andamento, essa prova ilícita será admitida. E também, se ficar demonstrado uma fonte independente, também será admitida. Então, esse final está correto. Quando a prova é declarada ilícita, o juiz determina desentranhamento e utilização por decisão judicial, facultando as partes a acompanhar o incidente. Então, isso aqui é falso. 2009, Juiz Federal. A gravação clandestina de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, com transcrição posteriormente juntada em inquérito policial, em que um dos participantes era investigado, é fonte ilícita de prova e ofende a garantia de vedação de provas ilícitas. Aqui é falso. Trata-se de fonte o quê? Lícita. Por quê? Porque feita por um dos interlocutores. Aqui 2009, agente de polícia. Se no curso de uma ação penal, em que se apure a prática de homicídio, for introduzida como prova uma mensagem da vítima psicografada por um médium, circunstanciando detalhes do crime e apontando a autoria do fato, e a partir da juntada da mensagem e das informações nela contidas, novas provas forem produzidas, resultando, inclusive, na apreensão de arma do crime,
A mensagem psicografada poderá ser considerada prova testemunhal, levando-se em conta a pessoa do médico que a produziu. Isso aqui é falsa. E você tem que ter a perspicácia de lembrar da classificação doutrinária de prova ilícita. Porque prova ilícita, você vai ficar se perguntando aqui, ué, mas essa prova ela foi obtida por meio ilícito? Como? Alguém invadiu um domicílio? Como que pode ter sido, torturou uma testemunha? Como? Porque você tem que lembrar, então, da classificação doutrinária de prova ilícita, que leva em consideração a violação de norma de direito material ou norma de direito processual. Essa prova aqui, ela viola a norma de direito processual. Então, ela é uma prova vedada, segundo a classificação doutrinária. Viola a norma de direito processual por quê? Por tudo que nós vimos lá na doutrina do NUT. Não é possível verificar a prova. Não é possível que o réu ele exerça o quê? O contraditório e ampla defesa. Não é possível que ele impugne a veracidade da prova produzida. Então, viola a norma de direito processual, prova vedada, não pode. E aqui no final você lembra bem lá da doutrina do NUT, por quê? Porque como que a mensagem será considerada prova testemunhal, levando-se em conta a pessoa do médico que a produziu, se não será possível a responsabilização por falso testemunho aqui. Então viola a norma de direito processual. Então a prova vedada. Oficial de Justiça aqui, 2018. Após a prisão em flagrante de Tício pelo crime de tráfico de drogas, já que ele teria sido encontrado enquanto trazia consigo grande quantidade de drogas, os policiais militares incentivaram o preso, algemado no interior da viatura policial, sem assegurar o direito ao silêncio, a confessar os fatos. Então foi um incentivo tranquilo, né? Fizeram umas carícias dele e incentivaram ele ali, algemado, a confessar os fatos. Diante do incentivo, o preso confirmou seu envolvimento com a associação criminosa que dominava o tráfico da localidade, sendo a declaração filmada pelos policiais sem que Tício se tivesse conhecimento. Após denúncia, o Ministério Público acostou o procedimento, o vídeo da filmagem do celular realizada pelos policiais. Durante a instrução, Tício alegou que o material entorpecente era destinado ao seu uso. Diante da situação narrada, o vídeo com a filmagem do celular do policial deve ser considerada prova ilícita, com certeza, gerando com consequência a substituição do juiz que teve acesso a ela, não sendo necessário, porém, que seja desentrada dos autos. O que você já percebe aqui da questão? Ela quer saber, primeiro, se a prova é lícita ou ilícita. Se foi lícita, qual a consequência? Isso que ele quer saber, a sequência do processo penal. Então vamos lá. Aqui está falso, porque é lícita, é ilícita, mas a consequência não é essa. Lícita, aqui já está errado, porque a prova é ilícita. Mas vamos ver a consequência aqui. Sendo a confissão a rainha das provas. Aqui não, aqui você assiste lá a aula de sistemas processuais penais. Isso aqui funcionava no sistema inquisitivo, de modo que deverá prevalecer sobre os demais elementos probatórios produzidos durante a instrução. Totalmente errado. Ilícita? Sim, é ilícita, devendo ser desentranhada do processo, apesar de os atos anteriores da prisão serem considerados válidos. Correto, aqui está correto. Por quê? Porque a consequência é processual, desentranhamento. Os atos anteriores não houve contaminação, porque justamente foram anteriores. Lícita, mas caberá ao juiz responsável pela sentença atribuir o valor que entender adequado a essa prova. Falso. Ilícita, gerando o reconhecimento da invalidade da prisão em flagrante como um todo? Não, falso. Ali é outra situação. Então, vamos aqui para a próxima. 2018, oficial teste de inteligência 2. Uma situação hipotética. Pretendendo reunir provas para obter vantagens de uma colaboração premiada, Cláudio, partícipe, junto com Flávio, de organização criminosa, gravou conversas entre ambos sem que este tivesse conhecimento da gravação. Então é o próprio interlocutor ali gravando. Nessa situação, as gravações não poderão ser usadas como prova de ação penal porque são provas ilícitas. É falso, segundo a jurisprudência, quando o próprio interlocutor grava a conversa, mesmo que clandestinamente, sem a ciência do outro, é válido. 2013, aqui, Polícia Federal. A consequência processual da declaração da ilegalidade de determinada prova obtida com violação de normas constitucionais ou legais, que é a definição legal do artigo 157. Ó. A prova ilícita é aquela obtida com violação de normas constitucionais ou legais. Qual é a consequência? Nulidade do processo com a absolvição do réu? Não, é o desentranhamento com a inutilização ali por decisão judicial facultada às partes presenciar. 2013, delegado. José foi indiciado em inquérito policial por crime de contrabando e devidamente intimado, compareceu perante a autoridade policial para interrogatório. Ao ser indagado a respeito de seus dados qualificativos para o preenchimento da primeira parte do interrogatório, José arguiu o direito ao silêncio, nada respondendo.
Nessa situação hipotética, cabe à autoridade policial alertar José de que a sua recusa em prestar as informações solicitadas acarreta a responsabilidade penal, porque a lei é taxativa quanto à obrigatoriedade da qualificação do acusado. Isso aqui é verdadeiro. Essa questão aqui, ela se adequa melhor à nossa aula lá de presunção de inocência, né? E também quando estudamos a regra constitucional do direito ao silêncio. Então, eu vou pôr aqui o card aqui da aula de presunção de inocência e você vai lá e assiste essa aula. Também você lembra dessa situação aqui, quando fomos estudar princípio constitucional implícito do nemo tenetur se detegere, ou seja, ao direito de que ninguém seja obrigado a produzir prova contra si mesmo. Aí você também vai ver isso aqui de novo, lembra disso aqui. Delegado 2015. As provas ilegítimas, ou seja, aquelas obtidas com violação da norma de direito processual, aqui já vimos o erro. Ó. Ele fala que é violação da norma de direito material, já vimos que está errado. As provas ilegítimas são as obtidas por violação da norma de direito material, ao passo que as provas ilícitas são as obtidas por meio de violação da norma processual. Ele inverteu aqui a classificação doutrinária. Outra, consoante ocorre o processo penal, admitem-se as provas derivadas das ilícitas, desde que não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou que as derivadas possam ser obtidas por uma fonte independente. Aqui ele deu aí a definição da teoria, né, o conceito teórico sobre o aproveitamento da prova ilícita, tá correto. No ordenamento jurídico brasileiro, não se adota a denominada teoria da árvore dos frutos envenenados, de modo que a prova derivada da prova ilícita tem existência autônoma e deverá ser apreciada em juízo. Falso. A teoria é expressamente adotada no CPP no artigo 157, né? Então tá errada a questão. 2014, juiz. Dispõe o artigo 5º, inciso 56 da CF, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Trata-se do princípio da vedação das provas ilícitas, também invocado no artigo 157 do CPP. Sobre esse tema, assinale a opção que contém a assertiva falsa. Ele quer a falsa. Então, quando eu marcar aqui, é porque é a resposta correta da questão. A reforma processual penal, promovida pela Lei 11.690 de 2008, distanciou-se da doutrina e jurisprudência pátrias, que distinguiam as provas ilícitas das ilegítimas, concebendo como provas ilícitas tanto aquelas que violam disposições materiais como processuais. Está correto. A legislação ela não distingue mais a violação de disposições materiais ou processuais. O artigo 157 ele dispõe o quê? Que provas ilícitas são qualquer prova produzida com violação de normas constitucionais ou legais. Ele não faz mais a distinção sobre disposições materiais ou processuais. Então aqui está verdadeiro. São admissíveis as provas derivadas das ilícitas quando puderem ser obtidas por meio que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. E também é verdadeira definição e literalidade aí da lei. Aqui é o artigo 7 para o segundo, literalidade. É praticamente unânime na doutrina e na jurisprudência pátrias o entendimento que não admite a utilização no processo da prova favorável ao acusado se colhida com infringência de direitos fundamentais seus ou de terceiros. Olha aqui, ó. É praticamente unânime na doutrina e na jurisprudência pátrias o entendimento que não admite a utilização no processo penal da prova favorável ao acusado, se colhida com infringência a direitos fundamentais seus ou de terceiros. Como não? Então é uma prova favorável ao acusado. Então foi colhida com infringência de direitos fundamentais seus ou de terceiros, então é uma prova ilícita. Mas nesse caso aqui, é lógico que ela vai servir, porque pela aplicação não precisa da proporcionalidade. Está em jogo o que? A liberdade. E essa prova ela pode livrar o sujeito ali de cumprir pena, de ser condenado. Então precisa da proporcionalidade, a jurisprudência tem admitido. Essa aqui então é a nossa verdadeira da questão. São admissíveis as provas derivadas das ilícitas quando não evidenciado o nexo de causalidade entre um e outro. Isso aqui é verdadeiro. Então nós temos esse verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então aqui ó, temos a nossa falsa aqui. Então é isso pessoal. Vamos seguir em frente, descansar, revisar, resolver questão, hora do café. Voltamos na próxima aula com mais princípios constitucionais explícitos concernentes à atuação do Estado.